Durante o último CPG, no qual a gente participou, aconteceu algumas declarações que causaram um certo mal-estar durante o CPG. O assunto que estava sendo discutido era a origem do pescado. A origem do pescado já está estabelecida em norma. Em um certo momento, foi feito alguns questionamentos e a dona Cláudia Zagalia veio responder e fez essas declarações. O entendimento sobre a confirmação da origem é fundamental, e isso vai fundamental daqui para frente. A gente vai evoluir isso de forma geral. E por que eu estou falando isso? Porque hoje, né, e Elielma está aqui comigo, respondendo na justiça uma ação da ABPesca que diz que a gente, na fiscalização, não pode sequer pedir ao comerciante, à indústria, cópia do RGP daquele barco que ela comprou, para confirmar a regularidade. Né? A gente está respondendo na justiça isso. Como é que a indústria que negocia um pescado com um produtor não consegue ter uma base de dados mínima, né, de regularidade dos barcos daquele produtor, daquele fornecedor para ela? Com relação ao processo judicial, nós vamos deixar no finalzinho aqui para o Jairo Guns, da ABPesca, responder, que ele pediu a palavra, já que foi citado, e respondeu. Bem, com relação à declaração da dona Cláudia, abre aspas na declaração dela. O entendimento da origem é fundamental. E isso é fundamental daqui para frente. Fecha aspas. Dona Cláudia, o entendimento da origem sempre foi fundamental. Por isso, ele está em norma. Porque é uma questão de saúde pública. Ele está em norma. Esse entendimento não é uma norma interna do IBAMA. E não pode ser feito, esse entendimento não pode ser feito através de uma norma interna do IBAMA. Leia com carinho a norma. Que a senhora, inclusive, vai ver, vai lendo, vai ver que o RGP está na nota. E a responsabilidade de verificar se o RGP é válido ou não é da indústria. Não é, até porque a indústria não tem acesso ao RGP. E base de dados, a indústria ter base de dados de embarcação, eu não entendi. Mas a dona Cláudia continuou suas declarações. Como é que o setor bota a gente na justiça para questionar uma parceria que tem que ser feita? Eu fico indignada com isso. A gente está, eu e Elielma, estamos respondendo na justiça uma ação, isso para mim é uma vergonha. Indignação, todo mundo tem o direito de se indignar quando é processado. E o setor sabe bem disso. É o setor que é multado com multas milionárias, é levado às barras dos tribunais pelos órgãos, porque tem dentro de cada órgão, talvez, eu não vejo isso em outro local, só vejo no IBAMA e no setor, que cada órgão resolve legislar através de entendimentos internos. Aí multa no valor que acha que tem que multar, não tem regra. Aonde é que está a segurança jurídica? Vocês já pensaram se cada órgão, se o Detran resolver ter entendimento interno? Esse cara passou uma velocidade um pouco maior, vou multá-lo em tanto. Não, tem regra. Tem regra. O fiscal de trânsito tem regra. Por que isso não ocorre no IBAMA? É fiscal dando declaração na frente da indústria, a exemplo do seu Aranha, antes da fiscalização ocorrer, 1 hora antes da fiscalização ocorrer, ele leva aquela indústria para a mídia. A chacalha põe 30 anos, 30 nada, 60 anos de história. Eu estou falando aqui da Kowalski. Então, realmente, o setor sabe o que é se indignar com coisas levadas de maneira abrutalhadas. A senhora tem razão de se indignar. Quando a gente responde para o doutor da capa, se indigna mesmo. Mas dona Cláudia continuou com suas declarações. Tá? Então aqui é uma chamada para o setor. Se a coisa rolar suave, a fiscalização vai ser suave. Eu vou levar essa declaração como
como um lapso. Abre aspas. Se a coisa rolar suave, a fiscalização será... Se a coisa rolar suave, até me atrapalhei, a fiscalização será suave. Dona Cláudia, a fiscalização não tem que ser suave, a fiscalização tem que ser dentro da lei, dentro da norma. Eu não entendi, eu vou levar isso aqui como um lapso realmente. Como os nervos ali falaram mais alto. A dona Cláudia continuou suas declarações. Agora, se há uma dificuldade também da indústria de achar que a gente não tem que fazer o nosso trabalho, a gente vai fazer. E é só um comunicado. A gente vai fazer e vai cobrar a origem da forma como tem que cobrar. Ou o setor é colaborativo e é parceiro nisso, ou vai achar ruim, vai ter dificuldade, vai todo mundo se estressar na justiça, né? Porque vai ser tudo judicializado. Mais uma declaração infeliz, vamos combinar. Abre aspas, a gente vai fazer. É só um comunicado. Ou é colaborativo, ou vai achar ruim. É isso mesmo? Ou é colaborativo, mas vai achar ruim? Ou todo mundo vai para a justiça? Quando é o contrário, pode. Quando é o IBAMA que leva para as barras da justiça, pode. Aí ninguém tem o direito de achar ruim. Aí ninguém tem o direito de se indignar com a judicialização. Dona Cláudia Zagalia continuou suas declarações. Agora, fazer a gente perder tempo com a ação paralela, dizendo que a gente pode sequer cobrar junto com a nota uma regularidade de RGP, aí não tem cabimento. A gente perder tempo. Perder tempo. O direito do cidadão, da indústria, da entidade, do cidadão brasileiro buscar os seus direitos na justiça, esse direito foi pro vinagre. O IBAMA acha então que, não mexe comigo. Não mexe comigo porque tu está fazendo eu perder tempo. É isso mesmo? Outra declaração sua, cobrar junto com a nota uma regularidade do RGP. Primeiro, dona Cláudia, o RGP está na nota. Segundo, dona Cláudia, a responsabilidade de verificar se esse RGP está regular ou não é da indústria. Até porque a indústria não tem acesso a esse RGP. Mais uma vez, vamos ler a norma direitinho, vamos ver como é que isso funciona. Antes de tentar legislar através de entendimentos internos do valoroso IBAMA. Bem, muitos armadores se sentiram indignados e deram suas declarações. Um deles foi o Gabriel Calzavara. Apenas eu queria dizer para ela que na balança da indignação com relação à ação do IBAMA com o setor privado, a nossa indignação é extremamente maior, tá, do que a dela. Tá? Quero aqui dar nós nos indignamos com muito mais frequência sobre ações dos setores públicos, particularmente do IBAMA, com relação às ações com os pescadores e armadores de pesca, do que ela pode sentir indignação de uma ação, de uma posição de liberdade de poder questionar que a Abipesca está tomando e que tem todo o nosso apoio. E repudiar esse tipo de posição da Cláudia, né, com relação a essa questão que foi levantada aqui. A gente vai colocar aqui só a declaração do Gabriel, o Ulisses também se pronunciou, vai ficar muito longo, e eu acho que na declaração do Gabriel encerrou a indignação de todos. Bom, dito isso tudo, o CEO da Abipesca, Jairo Gum, com sua clareza habitual e sua educação e calma, explicou a todos o que foi feito realmente na justiça. Essa ação que a dona Cláudia Zagalia está tão indignada. Eu gostaria aqui, uma vez que está sendo gravado e foi exposto à Abipesca, no direito de resposta ao comentário da
do IBAMA, primeiro deixar claro que a ação que a Bipesca entrou não é uma ação judicial processando Elielma nem a Cláudia. Em primeiro lugar, a ação não processa ninguém. Segundo lugar, a ação que a Bipesca entrou na justiça, ela não é uma ação contra a justiça, é uma ação conciliatória na justiça. Ou seja, estamos chamando, através da justiça, tanto o MPA quanto o IBAMA, para a gente achar um caminho de pacificação, uma vez que o IBAMA tem extrapolado, tem feito um contorcionismo de interpretação de norma em cima das nossas indústrias, uma vez que o artigo 1º da INI 4 de 2014 prevê que estabelecer a nota fiscal do pescado, não está falando do produtor rural, está falando do pescado, proveniente da atividade de pesca ou de aquicultura, como documento hábil de comprovação de sua origem. O que vem antes da origem? Não vem nada. A origem é a origem. Começa aí. A responsabilidade da indústria começa a partir daí, quando se coloca que a nota fiscal do pescado, proveniente da pesca e cultura, é o documento hábil de comprovação de sua origem para fins de controle de transmatéria-prima, fonte de produção, para as indústrias de beneficiamento. Aí traz que, no artigo parágrafo único, a nota fiscal que trata o caput deverá constar o número de inscrição regular no RGP e na respectiva categoria, assim como o número de identificação do registro do Serviço de Inspeção Federal ou algo similar. Então, o que tem acontecido é que produtos têm sido apreendidos dentro das indústrias porque, após a fiscalização, identifica-se lá que naquele cruzeiro de pesca, de repente, algum lote, algum produto, alguém desligou o PREPS. Ou que pegou aquele RGP e identificou que ele não estava válido. Ou que pegou aquele RGP, foi lá no barco, mediu o barco e viu que a AB do barco não é igual ao que está registrado no sistema. Lembrando aos senhores que tanto o acesso de PREPS, como mapas de bordo, como o próprio RGP, são informações exclusivas do próprio governo, sendo impeditivas da indústria ter acesso à consulta para saber sua origem legal. Por isso que, desde o começo, a Abipesca tem se posicionado em relação à lista positiva daquilo que pode ser comprado, daquilo que não pode ser comprado. E é sabido que o MPA, pelas suas diversas dificuldades, não serei hipócrita, também conheço as suas dificuldades, não possui condições de dar isso para que as indústrias ou qualquer outro órgão ou qualquer outra pessoa possa saber se aquele produto é de origem legal ou não. Então, quando se estabelece a nota fiscal de origem, estabelece-se aqui o compromisso da indústria de efetuar o seu controle de origem, e isso tem sido feito amplamente pelas nossas indústrias, mas ao longo de todo o nosso Brasil, temos em vários estados ações com valores milionários de retenção e doação sumária de produtos da qual a indústria, e nem sequer qualquer agente, se eu fizer a pergunta agora, para qualquer servidor, seja do MPA ou do próprio IBAMA, eu falar um número da RGP, não terá condições de dizer se eu posso comprar essa mercadoria ou não, porque não há condições de verificação se nesse cruzeiro de pesca, nem em tempo real, esse produto está apto ou não. Com base nisso, e agora nós vemos um déjà vu dentro dessa norma aqui, com algo similar, muito bem colocado pelo Gustavo, de que a dificuldade de fiscalização não pode ser empurrada para terceiros, para o setor. Ainda que nossas indústrias não se renegariam o direito de fazê-la, desde que, em primeiro lugar, houvesse uma norma específica, clara, de que se faça isso, e, em segundo lugar, que se haja condições de se fazer isso. Por analogia estúpida que farei agora, o que se pede é, para você dirigir o Uber, você precisa ter uma CNH válida em Marte. Como é que você tira uma CNH em Marte? Como é que você faz verificação se essa CNH está válida em Marte? Está muito distante a realidade daquilo que está sendo aplicado. Então, nossa ação, a ação da Abipesca, não é contra CPF de servidor, nem contra a entidade. É uma ação conciliatória, onde nós chamamos para que os gestores públicos, inclusive o IBAMA e o próprio EMEA, tenham a segurança de que não sejam incorridos em prevaricação por estar interpretando um contorcionismo de norma além do que está posto em tela, do que está posto em lei. Então, essa ação é uma ação de proteção das nossas indústrias, totalmente válida, lembrando que a lei ela é para todos, para as indústrias, para os pescadores, inclusive para os agentes públicos. E o canal de conversação sempre está aberto, mas não há como se fazer sem que se tenha segurança jurídica
tanto para as indústrias, quanto para os próprios servidores dessas duas entidades. Ok? Então, só dando direito de resposta, lembrando que até a data de hoje, isso estava correndo em segredo, não foi exposto, não é objeto político, ninguém está fazendo política em cima disso, apenas resguardando o direito das nossas indústrias trabalharem de acordo com a lei. Inclusive, há uma proposição por parte da Abipesca, um ponto de colaboração, queremos avançar. Até porque quando exportamos nossos produtos, nós queremos que o nosso produto tenha origem legal, tenha uma certificação de legalidade, porque isso é ponto de argumento de venda, valoriza o nosso produto lá fora, abre mercados, abre caminhos. Então, a Abipesca é completamente aporta todo o apoio necessário para que a gente trabalhe dentro do compliance. O que nós não aceitamos é um contorcionismo de interpretação de norma, da qual nós não levamos para o coração, mas levamos para o bolso. Nós temos milhões de ações em cursos dentro das nossas indústrias por uma questão de falta de qualidade de norma ou uma interpretação além da norma por imaginar, como o Cadu colocou, por imaginar que a partir de agora tem que ser isso, né? Da mesma forma como foi colocado aqui por duas entidades, se não me engano, Ceará e Rio Grande do Norte, colocaram que não tem a nota fiscal de produtor rural. E aí, como é que se resolve isso? Aí se coloca na norma e depois se resolve como? Ou os órgãos responsáveis tomam uma ação em relação a isso, retroagem, ou os que forem violados do seu direito requererão o seu direito da maneira que lhes couber. Nenhuma dessas ações da Abipesca está correlacionado a nada do que foi tratado aqui no âmbito do CPG, nada do que foi tratado no âmbito do atum, não tem nada a ver uma coisa com outra, e lamento profundamente que a Abipesca tenha sido exposta neste fórum aqui e os nossos associados. Parabéns pela clareza do Jairo. O Jairo só fica em cima da norma. Ele não costuma falar daquilo que ele não entende. Ele não costuma falar daquilo que ele... Eu não estou puxando o saco do Jairo. É que eu realmente conheço, brigamos muito na época que ele era secretário de pesca. Me arrependo de algumas cobranças que hoje eu vejo que não era responsabilidade somente dele, que aquela caneta não tinha tanta tinta, mas aí já é outra situação. Mas parabéns pela tua clareza e explicação. Isso é provado, o que o Jairo falou, pela declaração da Elielma, que também foi citada pela dona Cláudia. Sim, a gente está nesse processo da audiência de conciliação. Não vamos, né, colocar mais coisas em relação a esse processo, porque não é a temática aqui, mas é um processo, sim, de conciliação, e a gente está lá representando as instituições, tá bom? Então, a gente vamos resolver lá. E se esse comentarista pode dar alguma opinião, eu digo o seguinte: o Jairo, a Abipesca, foi até muito boazinha. Acho sim que tem que colocar no processo o CPF, tem que juntar o processo o CPF de cada servidor público, de cada fiscal, que no entender daquele que está processando, está fazendo algo errado. Tem sim, porque aí, meus queridos, eles vão pensar duas vezes, eles vão ler a norma, eles vão estudar. E é a responsabilidade deles estudar, ler a norma e levar o erro aos seus órgãos. Olha, gente, tá com uma coisa que tá errada. Se eu cumprir isso aqui, vai dar problema. Então tem que ler, tem que olhar e tem que ajudar. A dona Cláudia não quer participação, não quer colaboração, então tem que colaborar. Tem que colaborar, tem que ler. Mas lê com suavidade, né, dona Cláudia? Lê de maneira suave. Porque de sangue no olho, o setor pesqueiro está cheio. Tanto de um lado quanto de outro, tá? Tanto, não estou defendendo aqui, tanto de um lado quanto de outro. Tem que apaziguar esse negócio. Deu para ver, até no tom de voz, aquela irritação. Vamos segurar, vamos apaziguar. Não pode. O setor não pode ser tratado num CPG desta maneira. Mando, tá acabado, porque não sei. Não pode. E o setor, por sua vez, não pode também tratar o fiscal de maneira indelicada. Raríssimas às vezes trata, porque sabe o que pode acontecer. Sabe lá, né, o que pode acontecer. Mas normalmente o fiscal, como eu disse,
o senhor Aranha dando entrevista para a mídia 1 hora antes da fiscalização ser realizada. O pessoal nem tinha entrado ainda lá dentro. A mídia já estava posta na frente da empresa. Esse tipo de coisa não se faz. Esse tipo de declaração da dona Cláudia, num CPG, tem que ser mais suave, como eu falei. Mas enfim, vamos tentar chegar num acordo, porque de briga, chega. Ok. Grande abraço a todos e até a próxima postagem.